Muito bem, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Hoje nós vamos começar mais um capítulo do Sermão do Monte. Terminamos o capítulo 5 na semana passada. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Mateus 5. Nós já passamos por muita coisa durante toda essa exposição aí do primeiro capítulo do Sermão do Monte, de Mateus capítulo 5. Nós vimos as bem-aventuranças, né, aí que vai do versículo 3 até o versículo 10. Felizes as pessoas que são espiritualmente pobres, que choram, os humildes, os que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, os misericordiosos, que têm um coração puro, os que trabalham pela paz, os que sofrem perseguições. Depois nós vimos também Jesus trabalhando vários aspectos da lei, que a gente vem tratando nas últimas pregações aqui. Jesus nos ensinando qual era a essência da lei, dos mandamentos do Senhor, dizendo que Ele não veio para aboli-la, mas sim para cumpri-la. E a gente foi reinterpretando, né, de acordo com a intenção original do próprio Senhor Jesus, vários aspectos, vários ensinamentos que os fariseus ensinavam de maneira incorreta naquela época, tratando sobre essa questão do assassinato, do ódio, né, do adultério, do divórcio, dos juramentos, da vingança. E por último, conversamos na semana passada sobre o amor aos inimigos. São ensinamentos muito importantes para nós, e se você parar para entender o Sermão do Monte, Jesus era seguido por multidões, mas Jesus não estava preocupado ou achando o máximo os milhões de seguidores que ele tinha, como muitos têm hoje, porque na verdade hoje quem tem milhões de seguidores ganha dinheiro com isso. Jesus estava preocupado com discípulos, pessoas que desejavam não acompanhá-lo e ver as coisas incríveis que ele podia fazer, mas pessoas que desejavam ser, de fato, discípulos de Jesus, que desejavam aprender com Jesus. Então, o Sermão do Monte, ele visa ensinar aqueles que desejam ser discípulos de Jesus, aqueles que desejam ser como Jesus. Se você deseja ser um seguidor de Jesus Cristo, ele aqui está colocando os termos quais devem ser as nossas lições preciosas para guardar no nosso coração. E quando nós chegamos no capítulo 6, Jesus faz uma transição bem simples, mas muito importante, porque no capítulo 6, Jesus começa a trabalhar a nossa relação com Deus. Enquanto ele trabalha a nossa essência no capítulo 5, no capítulo 6, a nossa essência do relacionamento com Deus, ele é trabalhado. E uma das coisas que eu quero deixar focado com vocês até o final do capítulo 6, eu espero que vocês consigam perceber junto comigo isso, é que Jesus está querendo deixar claro que os verdadeiros seguidores de Jesus, na verdade, se tornam filhos de Deus. E com muitas vezes nós perdemos a clareza do ensinamento, que é ter Deus como Pai. Jesus traz no capítulo 6 esse resgate, porque os fariseus, eles bloquearam o céu com um monte de regras, colocando Deus como um tirano, onde Deus está preocupado simplesmente com regras que são cumpridas ou não cumpridas, para ele castigar e mandar para o inferno ou mandar para o céu. Jesus, ele vai resgatar essa noção paternal de Deus, através de várias práticas e vários pensamentos e verdades que a gente precisa aprender aqui, nessa jornada que nós começamos no capítulo 6. Então, prestem bastante atenção durante essa exposição que a gente vai fazer, que vai levar um tempinho, porque na verdade o propósito do capítulo 6 é: como é que eu enxergo Deus como meu Pai? Quais as implicações
de eu ter Deus como meu Pai. Tá bom? Esse vai ser o nosso foco. Vamos ler Mateus capítulo 6, versículo 1. O texto diz o seguinte: tenham cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês, que está no céu. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvamos o Teu santo nome, Te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede, de estarmos aqui mais uma noite ouvindo da Tua santa palavra e sermos orientados, ó Pai, por ela. Senhor Deus, nos guia conforme a Tua verdade, o Teu Santo Espírito, abra nossa mente, abra nosso coração, para que nós possamos compreender de maneira clara, Senhor Deus, aquilo que Jesus quis nos ensinar. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem. Esse primeiro versículo, Jesus está colocando a regra que ele vai ilustrar até o final do versículo 18. Jesus coloca que a prática dos nossos deveres religiosos, a prática da justiça, ela deve ser feita não focada em ser visto pelos outros, mas sim visando a recompensa de Deus. E ele vai aplicar isso em 3 áreas. Ele vai aplicar isso na caridade, que a gente vai ver na próxima semana, vai aplicar isso na oração a partir do versículo 5 e vai aplicar isso no jejum a partir do versículo 16. Mas não se preocupe que a gente vai passar por elas em todos os momentos. Então Jesus fala como honrar a Deus através dos nossos bens, através das práticas da nossa alma e através das práticas do nosso corpo em devoção a Deus. E é interessante que sobre essas 3 ênfases, que eram ênfases muito fortes para os judeus, você se dedicar a cuidar das esmolas, né, e dar para os pobres, você se dedicar à oração. O judeu, ele tinha 3 horários do dia, onde ele parava o que ele estava fazendo para orar, e a prática do jejum, que era muito comum naquela época, em que os fariseus praticavam de maneira habitual. É interessante que Jesus não fala que se a gente deve fazer essas coisas, mas ele começa, veja aqui no versículo 2 como ele fala: quando você der, versículo 5, quando vocês orarem, e versículo 16, quando vocês jejuarem. Ele não fala se você der alguma coisa para o pobre, se você orar, ou se ele fala se você jejuar. Ele fala quando vocês fizerem isso. São 3 coisas que Jesus fala que precisam fazer parte da nossa vida diária, precisam fazer parte da nossa prática espiritual de comunhão com o nosso Pai. Ele espera que a gente pratique essas coisas. Por isso que ele coloca como quando a nossa vitalidade espiritual ela vai se esvair, quando a nossa caminhada com o Senhor, quando as nossas práticas elas ficam desconectadas daquilo que a palavra de Deus nos manda fazer. E elas nos lembram coisas muito importantes. Seguir a Cristo exige disciplina. Seguir a Cristo não é se mover conforme as nossas vontades. É exatamente o contrário. A Bíblia nos fala que nós fomos comprados por Jesus Cristo, nós fomos salvos do pecado. Ele faz: eu paguei o seu preço, agora você é meu. Agora você faz aquilo que me agrada. Então, a disciplina é aquilo que nós fazemos e buscamos fazer, novos hábitos que nós precisamos construir, para que nós possamos cultivar o nosso relacionamento com o nosso Deus. É simples. Quanto mais nós nos distanciamos dessas disciplinas, uma vai arrastando a outra. Quanto menos Bíblia você lê, menos vontade você tem de estar em relacionamento com Deus, vai deixando de orar, vai deixando de vir para a igreja, e uma sai puxando a outra. Até o momento em que você sabe que Deus existe, mas você não está tendo comunhão com Ele. Porque aquilo que nos conecta com Deus vai sendo deixado de lado. Isso funciona também na nossa casa.
Quando nós vivemos na nossa casa, mas nós não tomamos nenhuma refeição mais juntos, a gente não conversa mais junto, a gente não sai mais junto para nenhum local, a gente não conversa uns com os outros na hora de dormir. Estamos todos juntos na mesma casa, mas não há comunhão. A família não está tendo comunhão, porque não tem esses instrumentos de relacionamentos. Mas aqui Jesus entra num aspecto muito importante. Jesus fala assim, porque veja que coisa interessante, no versículo 48 do capítulo 5, Jesus disse o seguinte: portanto sejam perfeitos, assim como perfeito é o Pai de vocês, que está no céu. É quase como se tivesse um mais aqui que ele fala: tenham cuidado para não praticar os seus deveres religiosos em público. É como se Jesus estivesse dizendo assim: eu sei que no caminhar para você buscar ser perfeito conforme o seu Pai o é, tem um jeito errado de fazer isso. Nem tudo que a gente vê é a realidade. Há um jeito de parecer perfeito, de parecer até que você está buscando isso, mas a intenção do coração está errada. E essa é uma pergunta que nós precisamos nos fazer, porque Jesus está fazendo ela. O que é que nos faz buscar a Deus? O que é que nos motiva a nos dedicar às nossas disciplinas espirituais? A dedicação do estudo da palavra, a dedicação de oração, a dedicação ao serviço, à evangelização, enfim, qualquer outro serviço. O que é que nos move para essas coisas? Pode parecer uma pergunta fácil. Pode parecer, não, eu estou aqui pelo Senhor, né? E quanto mais alto disser isso, melhor. Jesus fala: tenham cuidado. Isso pode acontecer mais frequentemente do que você imagina. E vou dizer além: quanto mais tempo você tem no Evangelho, tenha mais cuidado. Porque você sabe mais coisa. Você tem como impressionar os outros com mais facilidade. Quanto mais tempo você tenha no Evangelho, eu posso dizer com toda certeza, tenha mais cuidado ainda. São perguntas muito sutis. Jeremias capítulo 17, versículo 9, fala que o nosso coração é desesperadamente corrupto. A Bíblia fala assim: quem poderá conhecê-lo? O nosso coração, eu sei que a maioria das mulheres conhece essa ilustração, né? Vai uma pessoa vender maquiagem, né? O que é que ela faz? Pega o seu rosto e deixa ele todo maquiado. O nosso coração é uma vendedora de Avon. Ele maqueia todos os pecados para que você não consiga enxergar. E a pessoa parece outra. Qual é o intuito da maquiagem? Você parecer melhor do que você é. É ou não é? Cobrir uma coisinha que está ali, que não sei o quê, dar uma cor, dar um destaque, coisa que a gente não tem naturalmente. É exatamente isso que o nosso coração pecaminoso faz. Ele faz os outros acreditarem que nós somos mais belos do que na verdade nós somos. Jesus no capítulo 5, ele combateu ensinos que pareciam certos, né? E agora ele começa a combater atitudes que parecem certas. O foco de Jesus no capítulo 5 e no capítulo 6 é o mesmo. Não existe nem pode haver uma divisão estanque na vida do cristão entre o interno e o externo. Não pode haver. Nós somos discípulos de Cristo Jesus a partir daquilo que nós fazemos e a partir daquilo que nós somos. Se um não estiver casando com o outro, ele fala: está errado do mesmo jeito. Jesus falou de práticas erradas que eles tinham no capítulo 5. E agora ele está falando de práticas certas com motivações erradas. Jesus fala: não pare somente quando a atitude está correta. Porque o pecado pode estar habitando na fundamentação do coração. A atitude sai bonitinha.
Todo mundo olha e acha maravilhoso. Menino fulano é fantástico. Pense numa pessoa boa. Pense numa pessoa santa. Enquanto o coração está se enchendo com aquilo ali que está ouvindo. Jesus fala, esse é o jeito errado de fazer. É quando o que está do lado de fora não condiz com aquilo que está do lado de dentro. Teve uma vez que eu estava conversando com um amigo, e aí a gente estava numa lanchonete, e aí estava passando uma pessoa assim, né? Aí ele chegou assim para mim e fez: ó, parei, aquele fulano. Eu disse, quem é? É fulano de tal. Pensa num homem cheio do Espírito Santo. Eu disse, que bom, né? Prega, pregando, prega bem, viu? Ele é um homem de Deus. Pena que está traindo a esposa. Eu disse, oxente. Eu disse, meu irmão, veja só. Então ele não é cheio de Espírito Santo, não. Porque o mesmo Espírito Santo que nos dá, né, dom e capacidade para pregar, é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Aí ele, eita, é mesmo. Como muitas vezes nós nos enganamos com a aparência das coisas, com as práticas devocionais em que nós vemos nas pessoas. O que é interessante desse ensino de Jesus, e a pergunta é pertinente, aqui ele está falando que eu não devo fazer as coisas para ser visto pelos outros, mas quando eu chego em Mateus 5,16, Jesus fala, assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem, e louvem o Pai de vocês que está nos céus. E agora, pastor, é para ver ou não é para ver? Não sei se vocês notaram, mas apesar do mandamento parecer ser conflitoso, o que vai resolver é a segunda parte. Quando Jesus nos manda ser luz para que as pessoas vejam as nossas boas obras, ele fala para que elas louvem a Deus pelas suas boas obras. E aqui Jesus fala, cuidado para você não fazer boa obra para você ser louvado. É sutil, é muito sutil. Agora, como é que a gente junta? Primeira coisa, quando nós estamos fazendo os nossos exercícios devocionais, quando nós estamos na prática de sermos discípulos de Jesus, eu não preciso estar preocupado em quem está vendo ou quem não está vendo. Eu não preciso disso. Se eu faço aquilo com regularidade, independente de quem está enxergando, vai continuar fazendo com regularidade, independente de quem vê e quem não vê. Porque aconteceu isso com Daniel. A única coisa que conseguiram encontrar em Daniel era o quê? Daniel ora todo dia. E ele não parava no meio do palácio, na frente do rei para orar. Ele ia para dentro do quarto dele. Mas as pessoas sabiam dessa prática de Daniel, mesmo assim. Porque tem gente que com esse versículo aqui se esconde de ser crente. Ninguém sabe que ele não trabalha e que ele é crente. Não, porque eu não posso fazer para eu ser louvado. No meu, eu estou fazendo para Deus. Aí eu faço escondido. Não, meu amigo. Você não tem o hábito de contar aquilo que acontece na sua vida. Aí o cara conta tudo que acontece na vida dele, mas nada do que acontece na vida espiritual dele. Ele está escondendo a luz dele. A segunda coisa é que a gente não deve fingir para moldar a opinião dos outros. Aqui que está o pulo do gato para mim. É quando a gente não faz algo habitualmente, mas porque tem fulano ou ciclano que está olhando, faz, né? Nunca ora antes da refeição em casa, nunca. O pastor vai na casa, o que acontece? Vamos, crianças, vamos orar. Aí o menino, né, que sempre estraga essas coisas. O menino estraga qualquer máscara. Por que a gente vai orar? A gente nunca ora. O que é que o pai está querendo fazer? Ele está querendo mostrar que ele é uma coisa que na verdade não é.
Entende? Então, sabe quem fez isso também? Ananias e Safira. Um monte de gente entrou para o cristianismo de uma hora para outra, milhares de pessoas se convertendo, entrando na igreja de Jerusalém, e com elas veio suas demandas sociais. Rapaz, como é que a gente faz para lidar com isso? Os crentes começaram a vender as suas posses, para entregar aos pés dos apóstolos, para poder cuidar desses novos cristãos que estavam chegando e estavam passando por necessidade. E aí um casal combinou, disse: é o seguinte, a gente tem um terreno, a gente não pode ficar fora dessa, porque vai dar ruim para a gente. Vamos vender, e a gente vende pelo dobro, mas a gente diz que vendeu pela metade, para parecer que a gente deu o dinheiro todo. E eles vão lá, casal unido, viu? Unido na mentira. Chegaram ao pé dos apóstolos e disseram: tá aqui, vendemos o terreno por, 10 mil, tá aqui os 10 mil, mas venderam por 20. E aí Pedro fala: por que você está mentindo para o Espírito Santo? Por causa disso você vai morrer. O cara, pum. Quando chega a mulher, mesma história. Só acabaram de levar teu marido, agora vão levar tu também. O que é que eles estavam querendo fazer? Eles estavam querendo moldar a opinião da igreja da época, dos seus líderes, dos apóstolos, como pessoas caridosas. E Pedro disse: você não era obrigado a dar tudo, diz que dava metade, qual o problema? O terreno era seu, você não tinha obrigação de fazer isso. Então, quando nós moldamos, quando nós fingimos que somos coisas que nós não somos para agradar aos outros, para moldar a opinião dos outros, nós estamos caindo exatamente nesse pecado aqui. Então, o que nós devemos fazer, meus irmãos, devemos ser autênticos e deixar Deus usar as circunstâncias. Tem hora que não vai ter como você esconder. Eu não tenho como orar na igreja e ninguém vê. Tem como? Não tem como. Eu venho para a reunião de oração, vai fazer o que na reunião de oração? Vai orar. Como é que vem para a reunião de oração? Não é para orar. Todo mundo vai ver você orando. Eu não vou para a reunião de oração, porque senão eu vou estar fazendo isso com o intuito de ser visto pelos outros. Aí não ora. Precisamos ter consistência na nossa caminhada com o Senhor. A nossa devoção deve ser secreta, porque ela é íntima do Senhor. Nós devemos buscar ser aquilo que nós estamos buscando e não tentar manipular. Jesus deixa claro uma coisa muito importante, que parece que está falando de fariseu, mas está falando da gente. O texto deixa claro que a motivação para a gente ser cristão não pode ser os homens, nem familiar, nem de constrangimento, nem nada. Não, eu estou lá por causa do meu pai, da minha mãe. Não. Jesus fala que a motivação para a gente ser cristão precisa ser o nosso pai. Essa precisa ser a nossa motivação. Mas o que acontece é que por muitas vezes nós preferimos os elogios dos homens do que os elogios de Deus. Sabe por quê? Porque o elogio do homem é mais palpável. Não é? Os elogios de Deus é pela fé, mas o do homem é curto, porém é aqui e agora. E essa é uma área que a gente deve estar preocupado, não em analisar o coração dos outros, mas o nosso. Quantas coisas a gente deixaria de fazer para Deus se a gente não tivesse elogio nenhum, incentivo nenhum? A gente vai, quem está aqui na escola dominical já sabe, eu amo passar tarefa. Porque crente que não sabe manejar a palavra de Deus, ele está no mato sem cachorro. A palavra de Deus fala que na armadura que Efésios nos ensina, só tem uma arma, que é a Bíblia. O resto é tudo de defesa. Se o cara não sabe manejar uma espada, vai para a guerra sem saber. A pessoa chega e fala: eu fiz a tarefa. Só falta vir com um cartaz, né? Para poder. Quantas coisas a gente deixaria de fazer se não tivesse nenhum encorajamento, nenhum elogio?
quantas das nossas ações visam mais agradar a Deus, visam mais agradar aos homens do que agradar a Deus. Quando eu terminar isso aqui, o pessoal vai gostar. Poxa, me sacrifiquei tanto, fui lá, cheguei mais cedo, fiquei sozinho trabalhando, ninguém nem disse um obrigado. Você está fazendo pensando em quem? Sabe por quê? Porque Deus vê tudo que a gente faz. O que é que você faz que é secreto para Deus? Nada. A verdade, meus irmãos, é que nós vivemos uma constante luta entre agradar a Deus e agradar os homens. Porque todas as vezes que nós estamos querendo agradar os homens, a gente quer retorno. A gente quer ser reconhecido. A gente quer ser amado. Toda vez que nós não obedecemos a palavra de Deus, por qualquer motivo, a gente está fora do foco, a gente está se perdendo na nossa caminhada com Deus. Todas as vezes que a nossa boca freia a evangelização por vergonha do outro, a gente está amando aos homens mais do que a Deus. Eu prefiro desagradar ao meu Deus do que passar vergonha. É ou não é? É difícil, né? Nós somos chamados para testemunhar. Nós somos chamados para fazer baseado naquilo que Deus nos manda fazer. Deus, meus irmãos, é o alfa e o ômega, o início e o fim, o nosso Pai. Ele deveria ser a real motivação de tudo o que a gente faz na vida. Se nós queremos caminhar como filhos de Deus, nós devemos prezar por aquilo que, acima de tudo, alegra a Ele, que a tudo vê. Essa deve ser a motivação do nosso coração. Eu gosto de comparar esse processo de queremos agradar a Deus com a ideia do cofrinho, né? Todo mundo que começa um cofrinho, né? Vou botar só moeda. O povo hoje é chique, só bota moeda de 50 centavos e R$1. Mas qual é a ideia do cofrinho? Você pega um pouquinho e esconde aquele valor nos seus olhos. E você torna isso uma prática. Toda vez que você tem um pouquinho, você vai lá e esconde aquele valor dos seus olhos. Qual é a sua ideia? Que haverá um dia, quando o cofrinho estiver cheio, o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir e vou descobrir qual o tamanho do tesouro que eu acumulei. Não é isso? A graça do cofrinho é esse. Esse menino faz não sei, olha, eu não sei quanto é que tem nesse cofre, mas não. Já faz 3 anos que eu estou juntando. Não é isso? Quando vê, comprou uma televisão. Rapaz, tem que ficar juntando moeda mais vezes. Comprei uma televisão com moeda. Quando nós fazemos as coisas para Deus, estamos pegando coisa de valor e dizer assim: Senhor Deus, está contigo. Senhor Deus, está contigo. Quanto é que tem lá? Não sei. Não sei. Eu estou confiando a Ele. Jesus, quando veio à terra, Ele não se preocupou em ser amado pelos homens. Porque Jesus chamou os fariseus de raça de víbora. Está preocupado em ser amado? Não, porque ninguém gosta de mim, porque fulano fez isso, fulano fez aquilo. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que Ele era amado pelo Pai. Jesus estava focado em viver para a vontade dEle. Não sei se vocês estão conseguindo compreender. Aquele que está focado em querer receber elogio dos homens, está tendo conflito com o relacionamento com o Pai. Por uma deficiência no relacionamento com o Pai, de saber quem é o Pai e quem você é em Deus, começa a buscar aquilo que só Deus pode dar nos homens. E aí se satisfaz com as migalhinhas que os homens podem nos dar, ao invés de confiar no banquete que Deus pode nos dar.
Jesus coloca isso porque ele sabe que as pessoas trocam as recompensas terrenas e temporárias por um relacionamento duradouro e eterno com o Pai. Quando nós vivemos para os nossos desejos, nós criamos idolatria nos nossos corações. Quando nós estamos preocupados em buscar neste mundo aquilo que nos agrada, nós estamos criando idolatrias no nosso coração, que nos desvia do nosso propósito. Jesus fala que o propósito dos deveres religiosos de alguns é ser visto pelos outros. Se as pessoas estão vendo, ótimo. Agora deixa eu fazer um parênteses aqui. Tem problema a gente receber elogio? É pecado, é? Não é? Porque está parecendo que agora virou pecado. A relação com o elogio eu vou lhe ajudar, é simples. Se você estiver esperando, é. Elogio é bom, sabe quando? Quando a gente não está esperando. Porque significa que eu não estou fazendo pelo elogio. Eu estou lá trabalhando, me esforçando, alguém fala, rapaz, que coisa bacana que você fez. Aí o cara fala, foi? Tem hora que o foi já é falsidade, sabe? Ele já sabe que é bacana. Ele já sabe o que a pessoa vai falar e ele dá uma de que não sabe do que está falando. E aí ele erra duas vezes, que ele está fazendo para ser visto e ainda está mentindo que é humilde. Lembre-se, está representando da Avon. Então ele busca segurança na palavra dos outros, porque ele não é seguro em Deus. Buscar elogios, meus irmãos, é tolice. A Bíblia fala sobre isso. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Abra aí sua Bíblia. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Esse versículo aqui, mais claro que isso aqui, só se a gente ligar um holofote. Filipenses 2:3. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a você mesmo. Provérbios fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Quando nós abandonamos o temor do Senhor e começamos a amar os elogios dos homens, nós estamos indo na direção oposta da sabedoria. Jesus está falando, você devia buscar o elogio do Senhor. Você devia buscar a recompensa que vem do seu Pai, e não desses outros aí. E não dos nossos pares. O que Jesus está querendo deixar claro para nós é que as coisas aqui são excludentes. Ou seremos reconhecidos pelos homens, ou seremos reconhecidos por Deus. Nunca ambos. Aquele que se contenta, aquele que deseja o elogio dos homens, essa vai ser a sua recompensa. Mas Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo, mas não já lhe elogiaram lá embaixo? Você está querendo mais o quê? Eu vi todo mundo batendo palma, você sendo homenageado, não foi bonito, pronto, acabou. Eu gosto muito de uma história, uma ilustração, que é um missionário que passou muitos anos fora da sua terra natal, sofrendo bastante por causa do evangelho, e ele volta de navio para a sua terra natal. Não sei se vocês já ouviram essa história. Tem que alguns já ouviram. E ele chega, quando ele chega no porto, tem uma banda. Aquele negócio todo. Mas é para um político que estava dentro do navio.
E aí sai, o político sai, né? Aquela pompa danada, a banda tocando, um carro bem bonito, ele entra no carro e vai embora, não sei o que. Quando é a vez do missionário descer, só vem um amigo dele com um carro velho para buscar ele, para levar para casa. A missionário, Senhor Deus, tantos anos te servindo ao Senhor do Universo, quando eu volto para casa, é assim que eu sou recebido. Diz que Deus chega para ele e faz: quem disse que você voltou para casa? A nossa casa não é nenhum lugar aqui. Se nós temos a noção correta do nosso Pai, a nossa casa é junto com o nosso Pai. Jesus falou: a casa do meu Pai tem muitas moradas, Ele está preparando uma para nós. Você pode morar de aluguel a vida inteira. A sua casa, ela está reservada nos céus. Lá é a nossa verdadeira recompensa. Meus irmãos, servir a Deus focando na recompensa que a gente pode receber do Pai não é interesse. Interessante, né? Não, eu não vou servir a Deus por causa daquilo que Deus me dá, não. Eu disse, gente, por que não? Jesus está mandando. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês. O que é que ele está dizendo? Busque a recompensa do Pai. Não é isso que Jesus está dizendo aqui? Sabe qual é a diferença? É que a recompensa do Pai é pela fé. Qual é a recompensa? Me diga aí. Me diga aí. Ah, eu vou viver eternamente. Como? Rua de ouro, pastor. Aquilo é ilustração. Não, eu vou ver com Jesus. Vai ser bom. É pela fé, meu irmão. Você não vai tocar nisso, não. Você não vai ouvir isso, não. Você não vai cheirar isso, não. É pela fé. A recompensa pode ser uma coisa aqui na terra? Pode. Pode. Uma recompensa que vem direto de Deus. Pode. Mas, meu amigo, não se compara. O que Jesus está querendo focar aqui não é o que se recebe, mas é de quem se recebe. O que nós estamos fazendo quando nós buscamos os nossos deveres religiosos, focando no nosso Pai, é dizendo assim: eu não quero a recompensa dos homens. Eu quero a de Deus. Por quê? Porque ela é melhor. Eu confio não no que é, mas em quem vai me dar. Se Deus está dizendo que é uma boa recompensa, meus amados irmãos, é uma boa recompensa. Paulo dá um cheirinho, né? Um gostinho. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 18. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Aquilo que eu tenho sofrido por conta do Evangelho não se compara, não tem comparação com aquilo que nos será revelado na glória. É isso que está em jogo. A nossa caminhada aqui, a nossa breve caminhada aqui, ela tem peso de glória. Ela tem implicações eternas. Então, quando nós não desejamos caminhar com o Senhor Jesus, quando nós não fazemos questão de ser discípulo de Jesus, quando nós renegamos o nosso compromisso com Cristo Jesus, nós estamos colocando em jogo recompensas eternas, que a Bíblia nos ensina que são incomparavelmente melhor do que tudo que está aqui.
Paulo fala isso em Filipenses também. Eu não sei se eu quero o meu, porque para mim viver é Cristo, morrer é lucro. E eu já não sei o que eu quero, porque se eu morrer, eu vou estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Meus irmãos, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Sabe qual a maior recompensa que Deus vai dar para nós? Ele mesmo. Todas as coisas boas que nós desfrutamos desse mundo vêm de Deus. Agora imagina você se juntar, não às coisas boas, mas à fonte delas. Aquele que as cria. A melhor coisa do céu não é qualquer coisa que Deus pode ter criado, mas é o ser, a presença e a comunhão do próprio Deus. É isso que a gente deve anelar. É isso que os nossos deveres religiosos nos fazem, nos aproximam em comunhão com o nosso Pai. Mas se eles servem somente para impressionar os outros, eles nos afastam do nosso Pai. São perguntas difíceis para o nosso coração. São momentos pequenos. São algumas palavras que a gente faz, algumas pequenas atitudes, que parece que são inocentes, mas estão entrando exatamente nesse texto. Nós vamos destrinchar elas mais aqui, para que a gente possa fazer uma sondagem completa, detalhada no nosso coração, para que nós sejamos encontrados como discípulos de Cristo no nosso fazer e no nosso coração, para que a gente possa fazer a mesma oração de Davi no Salmo 19, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, ó Senhor Deus, rocha minha e meu defensor. Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Tu és maravilhoso, Tu és aquele que nos salvou, ó Pai, a quem devemos a nossa vida. Senhor Deus, sonda o nosso coração, vê se há em nós, ó Pai, algum caminho mau. Nos livra, Senhor Deus. Nos livra de fazermos as coisas mais belas e importantes dessa vida com intenção errada, Senhor. Que a nossa verdadeira dedicação seja fruto, ó Pai, de um amor verdadeiro por Ti. E reconhecendo a Ti, ó Pai, como uma coisa mais maravilhosa, o nosso maior tesouro, nossa maior recompensa nesta vida e na próxima. Tem misericórdia, ó Pai, da nossa caminhada. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.